Bom dia, boa tarde a todas e todos que estão aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Sindibel, do Sindirrede, as palavras da Hilda, da Andréia, de apresentação e de menção à instituição da qual eu faço parte há muito tempo, que é o DIEESE. Bom, me pediram para falar sobre a reforma da Previdência e seus impactos para o servidor público. E aí, para falar sobre isso, a gente tem uma dificuldade neste momento, que é o fato de o governo ainda não ter apresentado a proposta de reforma da Previdência. O lado negativo disso é que a gente não pode avançar em quais serão os impactos de fato negativos para o conjunto da classe trabalhadora brasileira e, mais especificamente, também para os servidores públicos. Então, esse é o lado negativo. Agora, o lado positivo é que o fato de o governo ainda não ter apresentado uma proposta de reforma da Previdência dá tempo à classe trabalhadora, para se organizar, refletir e começar a se mobilizar contra a reforma. Porque a gente pode ter alguma certeza é que alguma proposta de reforma da Previdência virá e ela será, vamos dizer assim, contrária aos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros, em geral, não só dos servidores públicos e das servidoras públicas. Então, boa parte do que a gente vai falar aqui tem por base os boatos que muitas vezes têm sido anunciados na mídia como sendo a proposta do governo. Bom, para hoje estava marcada uma reunião em Brasília do Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, com alguns representantes sindicais para apresentar a proposta do governo, ou pelo menos uma versão inicial dessa proposta, e debater um pouquinho lá em Brasília. Essa reunião foi cancelada e o rumor que se tem é que o governo ainda não conseguiu chegar numa proposta acabada sobre a reforma previdenciária. Mas isso é um boato, é um rumor, mas ele está um pouquinho de acordo com, enfim, a minha avaliação que de fato corrobora o fato de o governo ainda não ter acabado uma proposta de reforma da Previdência, e eu vou tentar dizer para vocês por quê. Bom, mas me deram 20 minutos para fazer a apresentação, e então eu vou ter que ser breve, mas eu vou dividir minha apresentação em dois momentos. Primeiro eu vou fazer tentar ser o mais breve possível numa análise de conjuntura, para a gente tentar ver onde que se encaixa a proposta da reforma da Previdência na estratégia do atual governo, E depois vou então apresentar o que tem sido dito, que é a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Bom, se a gente tem uma frase que sintetiza a estratégia e a visão do governo sobre os problemas brasileiros, é a frase que diz, aspas, a Constituição não cabe no orçamento. Essa frase não é uma frase cunhada, elaborada por pessoas que estão no governo, É uma frase que economistas pensaram, mas ela sintetiza qual é o sentido que o governo vê numa avaliação sobre o estado da sociedade e da economia brasileira. Bom, então, quando a gente escuta a Constituição não cabe no orçamento, o que a frase quer dizer é que, primeiro, a Constituição Federal brasileira concedeu muitos direitos à população brasileira,
né? E segundo, que é necessário fazer uma mudança, uma série de mudanças na Constituição Federal, porque a economia brasileira não suporta, os direitos concedidos na Constituição Federal de 88. Eu tenho feito essa análise já há algum tempo, né? E talvez alguns de vocês já devem ter até visto essa análise que eu tenho feito. E, vez ou outra, algumas pessoas falam que eu estou sendo meio radical, né? Bom, mas na sexta-feira, o jornal O Globo soltou um editorial que ele explicitava exatamente essa visão, né? Eu recomendo a vocês procurarem. É o editorial do Globo de sexta-feira passada, dia 30 de setembro, cujo título era "Tesouro não aguenta peso das pensões e outros benefícios". Tesouro não aguenta peso das pensões e outros benefícios. Aí eles falam o seguinte no editorial: bom, o foco das discussões políticas tem sido a proposta de emenda constitucional 241 e a reforma da Previdência, que ele fala que de fato são, aspas, porque são palavras do Globo, dois pilares da rearrumação estrutural da economia brasileira, fecha aspas, mas há outros pontos também que devem ser discutidos. E aí o editorial lista quais são alguns dos pontos que, segundo o Globo, que é a opinião do jornal, né, ou pelo menos dos donos do jornal, quais são os outros pontos que deveriam ser também objeto de mudança, além da reforma da Previdência. Aí eles falam do benefício de prestação continuada, fala que qualquer idoso que se autodeclare pobre passa a receber um salário mínimo sem ter contribuído, o que não é verdade, porque o processo é bem mais complexo do que simplesmente esse, mas enfim, fala que o BPC tem que ser revisto, fala que a aposentadoria rural, também por falta de contribuição, tem que ser revista, fala que as pensões têm que ser revistas, fala que a vinculação ao salário mínimo deveria ser revista, se possível, para todos os benefícios que são vinculados ao salário mínimo, nos dois últimos parágrafos ele fala explicitamente que a Constituição Federal de 88 foi muito positiva do ponto de vista dos direitos políticos, mas foi, aspas, porque é a palavra de um Globo, desastrosa do ponto de vista dos benefícios sociais. Bom, então, a estratégia do governo é, de fato, reformar a Constituição de 88, porque acredita que ela foi muito, vamos dizer assim, generosa do ponto de vista dos direitos sociais, né? Bom, aí o diagnóstico do governo é que o grande problema do Brasil é que os gastos cresceram muito, as despesas públicas cresceram muito, né? E que a Constituição Federal, entre outras mazelas, na visão deles, ainda enrijece, né, torna mais rígido, mais difícil a administração pública, na medida em que existe uma série de vinculações, por exemplo, com gastos de saúde, de educação, vinculação ao salário mínimo, então, que, portanto, é preciso rever a Constituição. A terceira coisa que o governo fala é que ele não vai mexer nos impostos, não vai elevar a tributação e todo o ajuste vai ser feito via contenção das despesas, privatizações, mas com preservação dos juros da dívida pública, né? Bom, quando ele fala que ele não vai mexer nos impostos, na tributação, a gente tende a achar bom em algumas situações, né? Porque a gente avalia que a gente já paga imposto demais e de fato paga, né? Então, se o governo fala que não vai mexer nos impostos, em princípio a gente é meio, vamos dizer assim, seduzido por esse canto da sereia, né? E por que é um canto da sereia? Porque a estrutura tributária brasileira, ela é profundamente injusta. Ela incide mais pesadamente sobre os mais pobres, né? Quanto mais pobre a família,
relativamente ao tamanho da sua renda, mais imposto paga essa família, né? E por que que é assim? As pessoas vão me perguntar, né? Já me perguntaram numa outra palestra que eu fiz, mas por que que acontece isso? Onde que está a mágica? A mágica é que o grosso dos impostos brasileiros são oriundos da tributação sobre o consumo. Então, cada vez que a gente compra um pãozinho, uma calça jeans, vai no cinema, né? Quando a gente consome qualquer coisa, a gente está pagando imposto, né? Metade da tributação brasileira é de imposto sobre o consumo, o que faz com que quem tenha, quanto menor a renda, maior o gasto com consumo, logo maior a tributação em termos proporcionais. Só para a gente entender, se um milionário compra um pãozinho ou se um mendigo compra um pãozinho, os dois estão pagando o mesmo valor em termos de imposto embutido no preço do pãozinho, né? Então é por isso que quem é mais pobre paga relativamente mais imposto ao tamanho da sua renda, porque está incluído ali no preço que ele pagou para consumir alguma coisa. E aí a renda, né, é subtributada e principalmente a propriedade é muito subtributada no Brasil, né? E aí propriedade é o capital, né? Entendido renda e também inclusive como renda do capital. E aí o governo fala que o ajuste vai ser feito sobre a contenção, do lado da contenção das despesas, né? E fala que vai preservar a taxa de juros. Então, olha só, de um lado, o governo vai reduzir as despesas públicas, e a gente vai ver que as despesas públicas que vão ser contidas são as despesas públicas com educação, com saúde, com previdência, com assistência, além dos investimentos. Então vai conter as políticas públicas, manter essa estrutura tributária injusta que a gente tem hoje e preservar a gestão da dívida interna e o pagamento dos juros, que hoje consome 45% do orçamento federal. Bom, se vai mexer na previdência, mexer nas políticas de educação e de saúde, reduzindo e preservar o pagamento dos juros e a estrutura tributária, isso significa que vai ocorrer um processo de aprofundamento da desigualdade de renda nesse país e da desigualdade social. Vai preservar a renda e a riqueza dos mais ricos e piorar a vida dos mais pobres por meio da contenção das despesas públicas com educação, saúde, previdência, assistência, além dos investimentos. Bom, a grande aposta do governo para esse momento é a aprovação da proposta de emenda constitucional 241, né? O que essa proposta de emenda à Constituição prevê? Ela prevê que as despesas primárias do governo federal vão ficar congeladas em valores reais por 20 anos. Aí vamos entender. O que é a despesa primária do governo federal? Todas as despesas do governo, fora juros, é despesa primária. Então as despesas com investimentos e as despesas com as políticas públicas, incluída aí o salário dos servidores, né? Então despesa com educação, despesa com saúde, despesa com assistência, despesa com política de habitação, despesa com previdência, né? Tudo isso é despesa primária mais os investimentos. Então, a proposta de emenda constitucional propõe que as despesas primárias do governo federal fiquem congeladas por 20 anos. Com a possibilidade de, no 10º ano, a partir do 10º ano, o mecanismo de reajuste das despesas de um ano para o outro, né? A proposta orçamentária de um ano para o outro, na proposta orçamentária de um ano para o outro, aí as despesas podem ter um reajuste diferente do simplesmente a reposição pela inflação. Bom, isso significa então
que as despesas públicas ficariam congeladas por pelo menos 10 anos e talvez até por 20 anos, né? Bom, mas a população brasileira, ainda que a taxas decrescentes, né, ela continua crescendo, né? Então, em termos relativos, né, para o tamanho da população brasileira, congelar em valores reais as despesas públicas por 20 anos significa que, em termos per capita, vai estar gastando menos porque a população ainda está crescendo, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por exemplo, a saúde, os gastos com saúde, as despesas com saúde, vai ser muito pressionada porque a população brasileira está envelhecendo e as doenças dos idosos, pelo menos com a estrutura de custos que a gente tem hoje, ela é de tratamento mais caro do que o atendimento de crianças, né? Então, a população envelhecendo vai gastar mais, tende a pressionar os gastos com saúde, mas as despesas vão estar congeladas em valores reais por 20 anos. Mas talvez o mais importante da gente ver é que, mesmo tendo um congelamento, mesmo tendo uma reforma da Previdência, as despesas com a Previdência tendem a crescer, né? Mesmo tendo uma reforma da Previdência, as despesas com a Previdência tendem a crescer. Por quê? Porque as pessoas, de novo, né, a população brasileira está envelhecendo, as pessoas estão se aposentando, passam a receber pensão, então isso pressiona os gastos da Previdência, sem contar que os benefícios eles são reajustados pela inflação, o piso dos benefícios é vinculado ao salário mínimo, isso tudo coloca uma pressão para elevar as despesas com a Previdência. Bom, e as despesas com a Previdência têm que ser pagas porque é direito das pessoas, né? Eles não têm como cortar despesa com a Previdência. Eles podem tentar fazer a reforma da Previdência para dificultar acesso ao gozo do benefício, etc., para desvincular do salário mínimo, mas dentro de algumas regras as pessoas passam a ter direito ao benefício previdenciário. Bom, se a despesa previdenciária tende a crescer e o conjunto das despesas públicas primárias tem que ficar congelados em termos reais, o que vai acontecer com as outras políticas? Vai ter que diminuir, vai ter que ser arrochado. Então, despesa com previdência vai subir e aí vai diminuir despesa com saúde, despesa com educação, despesa com habitação, despesa com assistência e assim por diante, né? Então, é por isso que eu chamo a PEC 241 de a mãe de todas as reformas. Porque se a PEC 241 for aprovada, aí necessariamente vai ter que ter reforma da saúde, reforma da educação, reforma da previdência, porque se as despesas públicas vão ficar congeladas por 20 anos, então necessariamente vai ter que ter reforma, porque tem uma pressão aí para aumento das despesas que vai ter que ser contida, né? O Patrus Ananias, eu tive com ele num debate, ele chama a PEC 241 da PEC do desmonte das políticas sociais, né? Se ela for aprovada, as políticas sociais vão ter que ser desmontadas, né? Uma outra coisa que a PEC propõe e que tem passado desapercebido é que ela desvincula os gastos com saúde e com educação em relação às receitas, não só para a União, mas também para estados e municípios, né? Então, quer dizer, dependendo da Constituição estadual, se tiver a Constituição estadual estabelecendo a vinculação, aí isso, enfim, perde um pouco do sentido. Mas para aqueles estados ou municípios para aqueles estados que não têm em sua Constituição uma vinculação de receitas, a PEC 241 tenta acabar com a vinculação do gasto com educação e com saúde em relação às receitas. Uma outra consequência da PEC 241, além de forçar uma redução de todas as políticas sociais, é que vai fazer com que a briga se torne interna às políticas sociais.
O que eu quero dizer com isso? Como tem o teto colocado, ou seja, como o dinheiro para as despesas, os recursos, o volume total de recursos para as despesas primárias está dado, não muda, né? Imagina a briga de foice no escuro que vai ser o pessoal da educação contra o pessoal da saúde, contra o pessoal da assistência, contra o pessoal da previdência. E dentro de cada política, imagina a briga que vai ser. Na saúde, por exemplo, a briga entre o que vai para salário e o que vai para política de medicamentos, para ampliação de hospital público, né? Então, a PEC 241 joga a briga, a disputa pelos recursos das políticas públicas para dentro das políticas públicas, né? Saúde versus educação, e dentro de cada uma dessas políticas, o que vai para salário, o que vai para investimento, o que vai para outras políticas, né? Bom, e aí a PEC 241, ela tem uma sutileza, né? A sutileza, né, eu vou ousar e vou dizer aqui, ela é cruel e sutil na sua crueldade, porque a gente não consegue de imediato ver qual é o vínculo que existe entre a sua aprovação e o efeito concreto na vida das famílias brasileiras, da população brasileira, né? Porque esse mecanismo de colocar o teto para vigorar por 20 anos e daí a gente imaginar qual é o efeito desse teto lá no posto de saúde, no Pronatec, no FIES, no ProUni, enfim, né? No Reúne, a gente não consegue estabelecer essa conexão, né? Mas aí algumas pessoas falam, bom, mas essa briga pelo orçamento tem todo ano. É verdade, tem todo ano está lá um pouco, né? As pessoas brigando para ter mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a previsão de reajuste salarial, né? Bom, só que agora vai ficar congelado por 20 anos e não existe, em princípio, a possibilidade de, aumentando a receita, aumentar os recursos para aplicação, seja na política propriamente dita, seja para o reajuste do salário, para a implantação de plano de carreira, enfim, para benefício dos servidores públicos, né? Bom, e essa lógica da PEC 241, o governo federal também tentou jogar para o âmbito dos estados, né? No projeto de lei complementar 257, também tinha um pouco esse espírito de contenção das despesas, particularmente das despesas com pessoal. Num certo sentido, a gente pode dizer que o projeto que acabou sendo aprovado é um projeto suavizado, né? Mas ainda assim ele prevê o congelamento das despesas com o pessoal para os estados renegociarem sua dívida com a União por 2 anos. Então, aquele estado que renegociar sua dívida com a União fica obrigado a congelar o que se gasta com o pessoal por 2 anos. Esse é o PLP 257, também está um pouco na lógica de contenção das despesas. Bom, vamos entrar agora na discussão sobre a reforma da Previdência. E como eu disse para vocês, até agora a gente não sabe concretamente, oficialmente, qual é a proposta do governo, porque ele ainda não lançou e ele tem lançado uma série de balões de ensaio, né? O que são balões de ensaio? Balões de ensaio são assim, sugestões, ideias que surgem, que ele lança através da imprensa, né, um pouco a reação da sociedade e dos parlamentares e do capital, né, porque o capital está muito interessado na reforma da Previdência, né? Bom, esses balões de ensaio, a meu ver, eles têm 3 objetivos. O primeiro é esse mesmo, né, de testar a reação dos setores organizados da população brasileira, né? Enfim, movimento sindical,
os atores políticos, a grande imprensa, os bancos e o capital financeiro. Então ele lança as propostas para ver um pouco a reação desses grupos. O segundo objetivo, que eu acho que ele está tendo algum sucesso nesse âmbito, é de tentar induzir a crença na população de que a reforma da Previdência é inevitável, de que vai ter que ter uma reforma da Previdência, né? Então, todo dia que você abre o jornal, e não é força de expressão, gente, é todo dia mesmo, todo dia que você abre o jornal, tem lá um artigo, né, de opinião ou uma matéria falando da reforma da Previdência, né? Todo dia. E aí é óbvio que as pessoas começam a pensar, bom, se eles estão falando tanto, de fato é necessária uma reforma da Previdência, né? E aí, para reforçar essa questão da inevitabilidade da reforma da Previdência, eles apelam para o discurso do caos, da catástrofe, né? Vocês já viram isso nos jornais. A Folha de São Paulo, cerca de uns 3 domingos atrás, soltou a manchete do jornal, e era manchete mesmo, grande, letra grande, na primeira página: sem reforma da Previdência, país vai empobrecer, né? A outra coisa o Brasil, sem a reforma da Previdência, o Brasil vai virar uma Grécia, ou tem que ter a reforma da Previdência, porque senão não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias das pessoas que vão se aposentar. Enfim, é o discurso do caos, da catástrofe, para mostrar a inevitabilidade da reforma da Previdência. Bom, mas aí agora tem uma questão, como é que eu vou dizer, de avaliação pessoal minha, e que eu posso estar equivocado, né? Mas que hoje, por exemplo, o cancelamento da reunião com parte das centrais sindicais reforça um pouco esse meu entendimento, né? Algumas dessas propostas do governo, elas são tão contraditórias entre si, que, na minha avaliação, o governo está não sei se a palavra é forte, mas um pouco perdido em relação à reforma da Previdência, né? A minha avaliação decorre exatamente disso, que ele lança propostas às vezes muito contraditórias. Alguém fala uma coisa, depois no dia seguinte o governo volta atrás, né? Bom, e por que eu acho que ele está um pouco perdido na construção da reforma da Previdência? Porque ele está colocado sob 2 fogos cruzados, né? Sobre pressão de 2 lados. Por um lado, o capital financeiro quer uma reforma da Previdência agressiva, né? O capital financeiro quer uma mudança radical das leis da Previdência, do regulamento das previdências, da Previdência, e por outro lado, a população tende a ver a reforma da Previdência de maneira muito clara como perda de direito, né? Então, tem uma pressão para ter a reforma dura da Previdência, mas, por outro lado, tem uma resistência da população em relação à reforma da Previdência. Por isso, então, que eu acho que o governo ainda está construindo a sua proposta, uma proposta que consiga minimamente agradar os 2 lados, ou desagradar o mínimo possível dos 2 lados. Bom, o grosso da reforma da Previdência exige reforma. O grosso da reforma da Previdência exige reforma constitucional. Então, esse é um outro aspecto importante. Eu interrompi só um minutinho, Frederico, para convidar Décio Bruno Lopes, auditor fiscal e vice-presidente de assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, para compor a mesa conosco.
Bom, por que o capital financeiro e os empresários de maneira geral, mas particularmente o capital financeiro, está pressionando por uma reforma dura da Previdência? Porque se ocorrer uma reforma dura da Previdência, eles lucram de 3 formas. Primeiro, eles têm garantido o pagamento de juros, porque a reforma da Previdência vai ser, e a contenção das despesas das políticas públicas de maneira geral, vai ser para fazer sobrar dinheiro para pagar a dívida, juros da dívida interna, né? Então eles têm certeza de que vão receber os juros. Segundo, eles podem ser, vamos dizer assim, não contribuir para o esforço de financiamento da Previdência daqui para o futuro, né? Então eles não vão ter que pagar mais tributação. E terceiro, abre um campo generoso para o mercado dos seguros privados, seja de saúde ou de previdência. Então o capital financeiro tem um grande interesse na reforma da Previdência. Quais são os pontos que normalmente eles falam que vai ser alterado com a reforma da Previdência? O primeiro ponto é a questão da idade mínima, né? Seja fixar a idade mínima para quem não tem, seja elevar a idade mínima para quem não tem. Se mexer na idade mínima, fixando ou elevando, eles atacam pelo menos 4 grupos de beneficiários, né? Professores e professoras da educação básica, porque hoje eles se aposentam 5 anos antes dos demais trabalhadores, né? Então, o pessoal aqui do Sindirrede, professores, com algum grau de certeza, para não falar totalmente certo, mas totalmente seguro, mas com algum grau de certeza, eles vão querer mudar a regra de aposentadoria dos professores e das professoras da educação básica. O segundo, mulheres. Hoje as mulheres se aposentam 5 anos antes dos homens. Terceiro grupo, rurais, que também se aposentam 5 anos antes dos trabalhadores urbanos. E o pessoal que se aposenta por aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, se fixar para quem não tem ou elevar para quem já tem uma idade menor do que 65 anos, eles atingem esses quatro grupos de pessoas, no mínimo, né? Mas isso exige mudança constitucional, né? E aí, só para fazer uma breve menção ao tema da mesa, reforma da Previdência e seus impactos para o servidor público. Se o servidor público tiver que se aposentar mais tarde, isso vai significar para as finanças da Previdência, né, para a conta de resultados, uma dupla vantagem. Primeiro, porque ele vai contribuir durante um tempo maior, e segundo, ele vai ter um benefício por tempo menor, porque ele vai se aposentar mais tarde e vai receber o benefício até morrer, né? E aí, só para deixar vocês revoltados, tem professoras da educação básica aqui. Olha só, o pior caso, talvez um dos piores casos, seja de uma professora da educação básica que entrou para trabalhar aos 20 anos de idade. Hoje ela tem a perspectiva de se aposentar com 45 anos, porque é 25 anos o tempo de contribuição. E se ele aumentar, então, para 65 anos de idade, a idade mínima, essa professora, ao invés de se aposentar aos 45, vai se aposentar aos 65, ou seja, trabalhar 20 anos a mais. 20 anos a mais. Ela terá trabalhado dos 20 aos 65. Bom, meu tempo acabou, eu só vou falar... Pessoal, só para terminar, o que mais que eles estão falando em mudar, né?
Eles falam também em elevar a idade mínima, mesmo para trabalhador urbano, dos 65 anos, eventualmente vinculando a um aumento da expectativa de vida, né? Ou seja, aumentar esses 65 anos até para 70 anos. Falam em mexer na possibilidade de acúmulo da aposentadoria e pensão, rever o salário mínimo como piso da previdência e da assistência, rever a regra da aposentadoria por invalidez, né? E mexer... E agora, a última versão que apareceu foi uma versão que também é de revoltar. De novo, eu insisto, a gente não sabe se ela vai ser de fato a proposta oficial do governo, a gente não sabe, né? Mas essa proposta ela tem surgido com uma certa intensidade. Eles estão querendo pôr a idade mínima para todo mundo de 65 anos, mas tendo uma franquia de 25 anos de contribuição. Ou seja, para a pessoa se aposentar, ela vai ter que ter essas duas regras: idade mínima de 65 anos e ter contribuído pelo menos durante 25 anos. Isso para o mercado de trabalho brasileiro é uma loucura, porque fora no mercado de trabalho normal, as pessoas mudam muito de emprego, perdem emprego, ficam desempregadas, não contribuem para a Previdência. Então, acumular 25 anos de contribuição é muito difícil no sistema brasileiro. Mas mesmo assim, e a Hilda está ficando aflita comigo, mesmo assim, se ela tiver 25 anos de contribuição, 65 anos de idade, ela ainda assim vai receber apenas 75% ou 80% do valor do benefício dela. Para ela alcançar 100%, na hora do debate, para ela alcançar 100% do benefício, ela vai ter que aumentar o tempo de contribuição. Bom, uma última coisa, não acreditem em regra de transição. Todos seremos atingidos pela reforma da Previdência. E eu não estou nem falando do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira, não, porque essa, sem dúvida nenhuma, vai ser atingida, né? Mas nós, individualmente, em princípio, todos nós seremos alcançados pelas mudanças das regras. Uns mais, outros menos. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte: olha, eu estou há 1 ano da minha aposentadoria, eu não vou ser atingido. Não acreditem nisso, não partam desse princípio. Ao contrário, partam do princípio de que todos seremos alcançados por mudança da regra, prejudicados e que, portanto, temos que combater a reforma da Previdência e, antes dela, a PEC 241. Porque se a PEC 241 passar, a reforma da Previdência é quase que inevitável. Obrigado. Peço muitas desculpas, Hilda, pelo tempo.